Bem-vindos a mais um Linha de Meta. Um Linha de Meta onde iremos passar em revista aquilo que foi a 56ª edição do Tirreno Adriático. Fica desde já o convite para se juntarem a nós na próxima meia hora, para partilharem esta emissão com os vossos familiares e amigos, para colocarem questões, para fazerem os vossos comentários. São todos bem-vindos a esta grande casa que é o Ciclismo 24x24. Fica ainda a menção e o convite para visitarem o nosso site 24x24.com e a lerem o rescaldo fantástico que o Sérgio Cerqueira fez a propósito desta prova. Prova essa que teve então 3 portugueses: João Almeida pela Deceuninck, Nelson Oliveira pela Movistar e ainda Ivo Oliveira pela equipa dos Emirados. Estamos com imagens do primeiro dia, uma emissão apoiada pela Startup Trilhos, pela Maneta Sport e pela Tec de Saraz. Vamos aqui a ver a primeira etapa na região de Lido de Camaiore, 156 km planos, sempre corrida aqui em circuito. Como estamos a ver, 2 circuitos distintos a serem percorridos pelos atletas. 175 atletas à partida, 19 dos quais pertencentes a equipas do World Tour, 6 pro-teams também presentes. A primeira fuga do dia foi composta por Guinev da Israel Start Nation Up, Mattia Baz da Androni, Simão Velasco da Gazprom, Jan Backlands da Intermarché Antigobert e ainda Vincenzo Albanese e Samuel Arrivi da El Cometa. Samuel Arrivi, um repetente em fugas, ele tinha estado em fuga na Strade Bianchi e foi anulado pelo pelotão quando teve um problema mecânico a cerca de 50 km do fim. Estava a dizer então que tínhamos 5 ex-vencedores da prova presentes: Simon Yates, Greg Van Avermaet, ainda Michał Kwiatkowski, Nairo Quintana e, claro está, Vincenzo Nibali, que venceu em 2012 e em 2013. Aqui, na fuga do dia, disputava-se ainda mais um sprint intermédio. Eles que nunca tiveram mais de minuto e meio, apesar de tudo. Aqui a 50 km, ainda a seguirem na frente da corrida. O homem da Gazprom, Simone Velasco, a ser o primeiro, possivelmente a ser alcançado pelo fuga. Ele está aqui já intermédio entre os restantes companheiros de fuga e o pelotão comandado quer pela Deceuninck, quer pela Cofidis. Na entrada na última volta, a 28 km e 400 metros, 1 minuto separa, e há 1 minuto que separa a fuga do pelotão. Mais um atleta a ficar para trás, no caso dorsal 102. Vincenzo Albanese, o ciclista da EOL Cometa. EOL Cometa que tem nas suas fileiras Daniel Viegas. Esta que é a equipa de Alberto Contador e Ivan Basso. Este ano correm no segundo escalão, são pro team e irão correr também o Giro de Itália. Daniel Viegas está pré-escalonado para a prova. Vamos ver se o português estará efetivamente presente. Quem estará efetivamente presente à partida, se nada normal acontecer, será João Almeida, que ao contrário de Daniel Viegas estava aqui neste Tirreno Adriático. Não era dia para ele, era dia para os homens rápidos. A equipa dos Emirados ali com um comboio bem apetrechado para Fernando Gaviria, aqui já na segunda posição. Wout van Aert a seguir na terceira posição. Será que era o regresso às vitórias de Fernando Gaviria? Fernando Gaviria arranca e sem qualquer potência. Wout van Aert faz o que quer e o que bem lhe apetece. Fernando Gaviria não tem potência para disputar sequer o sprint e é Caleb Ewan a fazer frente
ao ciclista belga que fechou recentemente em quarto a Strade Bianche. Belga então a ser o primeiro líder desta geral classificativa. Gaviria apenas terceiro, muito abaixo daquilo que costumávamos ver do ciclista dos Emirados. Champanhe para Wout van Aert. E seguia isolado para o segundo dia. Um segundo dia nublado, com 13 graus de temperatura, na altura em que revemos aquilo que foi o sprint da primeira jornada. Wout van Aert a bater Caleb Ewan e Fernando Gaviria. Será que conseguiria manter a liderança? Será que conseguiria estar na disputa da segunda etapa? Segunda etapa que ligava Camaiore a Ciocdino, numa extensão de 202 km, média montanha, com um final em pequeno topo, 7 km e 500 metros a 3,5% de média, num desnível positivo de 545 metros. O longo do dia foi integrada por Simon Pelot, da Androni, Max Bujard, de Bora Hansgrohe, de novo Simona Velasco, da Gazprom, Pieter Van Speyroek, da Intermarché Montigobert, e ainda Vincenzo Albanese, também de novo em fuga, e John Archibald, ambos da Eolo Cometa. Eles que chegaram a ter mais de 5 minutos de vantagem, mas aqui já com menos de 1 minuto de vantagem, numa altura em que estávamos a menos de 50 km do fim. Frente da corrida, aqui a 35 km do fim, praticamente a ser no ar estes fugitivos. Mas aqui com um novo atacante, Nicolo Bonifácio, da Total Direct Energy, a seguir isolado. Bernal a tentar seguir com ele. Mathieu Van Der Poel também aqui na roda. Asgreen aqui também a liderar as hostilidades. E a corrida estava completamente partida. Simon Yates, aqui nas imagens, vencedor da edição passada. Seguido com João Almeida e Pavel Sivakov, aos quais se juntou Mikel Landa, ciclista da Bahrein Victorious. Um quarteto perigosíssimo, que o pelotão não queria deixar escapar, mas que também não conseguia anular a Jumbo-Visma. Bem tentava, um pelotão já com poucas unidades, e este quarteto a coordenar-se, a entender-se na perfeição. À Jumbo-Visma juntava-se a equipa dos Emirados, estava claramente com ideias para Tadej Pogacar, vencedor da edição passada do Tour de France. Simon Yates a não ter mais forças, a abdicar a 2 km do fim. Seguia então João Almeida a pedir colaboração, Mikel Landa não passar pela frente, e João Almeida a seguir, isolado a 1000 metros do fim. Seria a primeira vitória desde a Cássio da Silva em 1985. Seria João Almeida a dar tudo por tudo. Ele que fechou em quarto o Giro de Itália da edição passada, uma edição conquistada por Tal Ganganart, e com segundo lugar a estar já indo, e ambos estavam no Paris-Nice. O pódio foi fechado por Wilco Kelderman, mas estávamos aqui no Reino Adriático e Geraint Thomas a não querer deixar o português vencer. Julian Alaphilippe a seguir na roda, e a perceber que João Almeida, não tendo hipótese, a seguir para a vitória. Não era João Almeida, mas a vitória ficava então na de Koenig. Quick Step na pele do campeão do mundo Julian Alaphilippe a bater Mathieu Van Der Poel e o Wout van Aert. Foi um grandioso esforço de João Almeida. Se não fosse Geraint Thomas, se não fosse o antigo vencedor do Tour de France no ano de 2018, teria mesmo sido vitória para
o português, que fechou ainda em sétimo lugar. Wout van Aert a manter-se líder da prova. Manter-se de azul. Na altura em que vemos aqui que o belga tinha 4 segundos de vantagem sobre Alaphilippe, 8 sobre Van der Poel. Num terceiro dia, novamente nublado. Estávamos então na região de Monticchiano. Na altura em que remos a vitória muito tática também da Koenig, a não conseguir vencer com João Almeida, mas a ter Julian Alaphilippe na roda de Geraint Thomas pronto a vencer caso o português não conseguisse fazê-lo. E foi isso que aconteceu. A terceira etapa, com extensão de 219 km em terreno irregular, a ligar a região de Monticchiano a Gualdo Tadino. A fuga do dia a ter uma larga vantagem, mais de 9 minutos de vantagem, ia ser encabeçada por Mark Padun da Bahrain Victorious, David Baez da El Cometa, Tobias Ludvigsen da Française de Gers, Guillaume Bovin da Israel Start Nation Up e ainda Nicky Terpstra, o veterano classicómetro neerlandês da Total Direct Energy. Caleb Ewan em claras dificuldades, a mais de 100 km do fim. O que é que se passaria com o ciclista australiano? A 100 km do fim, Mathieu Van Der Poel insatisfeito com aquilo que estava a ser a benevolência do pelotão face à fuga, a chegar-se à frente e a dar ordens à equipa do que ele queria ver ser feito. E a diferença a diminuir drasticamente. Fora praticamente 10 minutos e agora a ser pouco mais de 4 minutos de vantagem quando estavam 80 km para o fim. Mark Padun a seguir então com o homem da EO Cometa, David Baez. Numa altura em que vimos aqui uma das contagens intermédias do dia. Jumbo Visma a juntar-se quer à Bora, quer à Alpecin. Agora que trazia como homem rápido Peter Sagan, ele que é o maior, aquele que tem o maior número de vitórias na prova, pelo menos no que toca aos ciclistas ainda em atividade. Estamos a falar de 7 vitórias, ele que fechou também em segundo lugar na classificação de 2016, uma edição conquistada por Greg Van Avermaet, que também estava aqui presente. Uma altura em que faltavam um pouco mais de 15 km para o fim e aqueles que restavam da fuga a conseguirem entender-se às mil maravilhas, a manterem mais de meio minuto de vantagem. A Koenig quer juntar-se ao trabalho, provavelmente para David Bellerini, o italiano que começou a época com uma ponta final inacreditável, a vencer por onde passa. Vamos aqui a ver imagens de uma queda na retaguarda do pelotão e a 3.000 metros do fim, apenas a 3.000 metros do fim, a fuga, aquilo que restava da fuga a ser anulado. É Israel aqui com um comboio bem fechado, a Jumbo Visma também. Julian Alaphilippe a abrir para, provavelmente para David Bellerini, que seguia aqui na quarta posição. O homem da AG2R pelo meio, provavelmente seria Greg Van Avermaet. O homem da Koenig a não se aperceber que estava bem longe, bem longe do seu líder. Tentava assim vencer em isolado. O Wout van Aert não estava para aí virado. E muito menos Mathieu Van Der Poel. Levanta-se da bicicleta e não dá hipótese a ninguém. É mais um show de Mathieu Van Der Poel, que já tinha feito exatamente o mesmo na Strade Bianche, onde bateu não só o Wout van Aert, mas também Bernal,
Pogacar, entre outros. Thomas Pidcock não estava aqui presente. E uma vitória categórica de Mathieu Van Der Poel. Ballerini terceiro, Sérgio Higuita quarto, Greg Van Avermaet era mesmo o homem da AG2R em quinto. E Ivan Garcia Cortina sétimo. Vitória então de Mathieu Van Der Poel neste terceiro dia de Tirreno Adriático. A liderança continuava Wout van Aert com 4 segundos de vantagem sobre Mathieu Van Der Poel, 10 sobre Julian Alaphilippe. E não tínhamos dia nublado, mas tínhamos neve ao quarto dia. Na altura em que vamos ver aquilo que foi o show de Mathieu Van Der Poel. Venceu como quis aqui esta posse irreverente do campeão nacional irlandês de 26 anos, completados a 19 de janeiro. Ele que venceu o Bing Bang Tour o ano passado, venceu o Tour de Flandres também no ano passado, venceu já este ano a Strade Bianchi, tinha começado o ano no Tour dos Emirados, onde venceu a primeira etapa, a equipa que teve que se retirar fruto de um caso positivo dentro do staff, logo no final do primeiro dia, mas Mathieu Van Der Poel conseguiu ainda assim picar o ponto. Picaria ao ponto aqui ao quarto dia, era o que estava a saber. Uma jornada de 148 km entre Terni e Pratti-Devino, chegada em alto, 14 km 700 metros, uma percentagem média de 7% e um desnível positivo de 1450 metros. Uma fuga com mais de 9 minutos, com Mattia Baez da Androni, Mats Wurst-Smith da Israel Start Nation Up, Benjamin Thomas da Française de Jeu, Emil Winsbengo da Quebec e Marco Canoa da Gazprom Roselo. Era improvável que fosse uma etapa para Mathieu Van Der Poel, mas era sabido que o Wout van Aert tinha estado em estágios de altitude, ele que partia na liderança, e a questão se calhar maior era não só o que é que os favoritos poderiam fazer, mas o que é que o Wout van Aert poderia fazer, é o que à partida não era um favorito, pelo menos de caras. Numa altura em que os fugitivos do dia ainda continuavam na frente, nomeadamente Mats Wurst-Smith, o dinamarquês da Israel Start Nation Up, que foi lançado no World Tour por José Azevedo no ano de 2017 na Katusha. Geraint Thomas a sair cedo do pelotão, provavelmente a fazer para Egan Bernal fazer a ponte mais adiante. Uma total cooperação entre os ex-vencedores de Tour de France. Lembrando que Egan Bernal venceu em 2019, em 2018 venceu Geraint Thomas e no ano passado venceu Tadej Pogacar, que era um dos homens aqui a destacar-se e a apanhar Geraint Thomas numa altura em que faltavam pouco mais de 5 mil metros para o fim. O duo já avistava Mats Wurst-Smith, era então o final da fuga. Pogacar seguia com Geraint Thomas. Thomas ainda sem forças, ele que está numa lenta preparação para aquilo que serão os seus objetivos desta temporada. Onde estava Egan Bernal era a questão que se colocava. Onde estava Wout van Aert? Wout van Aert aqui a liderar o pelotão. João Almeida bem colocado. Jakob Fuglsang também. Egan Bernal aqui na retaguarda do grupo dos favoritos. Mikel Landa a seguir com Simon Yates, com Egan Bernal, o vencedor da prova em título a tentar a dobradinha, a tentar revalidar esse mesmo título. Não estava fácil a 1 km do fim. Pogacar tinha ainda uma vantagem pequena, mas em montanha toda a vantagem é grande, e Pogacar a fazer os serviços, diria, mínimos para vencer a etapa e subir à liderança na geral. O Wout van Aert estava distante e portanto seria troca na liderança por certo.
mas uma etapa muito positiva de qualquer maneira, do Wout van Aert a chegar entre os melhores, entre aqueles que disputam provas de 3 semanas. Lembrando que o Wout van Aert é campeão mundial de ciclocross, tentou o 4º título em Ostende em casa, mas perdeu para Mathieu van der Poel no início do ano. Pogačar, depois de vencer o Tour dos Emirados, a preparar-se ou estar em boa posição pelo menos para vencer aqui também no Tirreno Adriático. Ao ter em que vemos o top 10 da etapa, a subida à liderança de Pogačar, no top 10 geral, com Wout van Aert a cerca de meio minuto, Sérgio Higuita também com 35 segundos de desvantagem, Landa a 38 segundos, Quintana, dado de discreto, a estar aqui em quinta, 41 segundos, João Almeida em boa posição, sexta, 45 segundos, a 10 segundos dos lugares de pódio, Simon Carr, britânico da EF, Nipo a 1 minuto, Mateu Fabro da Bora também já mais de 1 minuto, num top 10 fechado por Geraint Thomas. Na altura em que vemos aqui, em suma, os vencedores das 4 etapas, nomes grandes, Wout van Aert, Julian Alaphilippe, Mathieu van der Poel e na etapa 4 então Tadej Pogačar. Com algum público presente, o público possível neste tempo de pandemia de Covid-19. Quinto dia, 205 km entre Castelardo e Castelfilardo, média montanha, com um final em ascensão, 3 km a 3,6% de média, desnível positivo cerca de 200 metros, mas não era uma etapa para brincadeiras. O bom tempo deu lugar a mau tempo, chuva, vento, frio, e portanto Filipe Gana encabeçou a fuga do dia inicial com Robert Senard da Bike Exchange, Jonas Rickaert da Alpecin e ainda pelo Bilbao com David Bellerini. Na primeira subida, Valentin Madouas da Francesa G e Chris Janssen da Bike Exchange atacaram o pelotão e foram seguidos por Mathieu van der Poel, e era isso que estávamos a ver apegado nas imagens. Formou-se este grupo com Mathieu van der Poel, com Wout van Aert, Pogačar, Jakob Fuglsang, Egan Bernal também aqui presente a tentar destacar-se deste grupo. Era uma etapa completamente imprevisível, não se esperava um pelotão fracionado, muito menos com perfil de clássica, aqui com os grandes favoritos, com os grandes nomes a disputarem, a estarem na frente da corrida a mais de 50 km do fim. E aqui a faltarem 51 km e 900 metros, e o neerlandês da Alpecin não estar satisfeito, a seguir isolado, como tantas outras vezes fez. Será que teria sucesso? Será que seria alcançado como fora em ocasiões anteriores? E não precisamos de ir muito longe, basta irmos à Kuurne-Bruxelas-Kuurne, onde foi caçado nos metros finais na vitória de Mats Pedersen, que não estava aqui presente, estava a correr o Paris-Nice. Mathieu van der Poel seguia isolado, 1 minuto de vantagem para o grupo de Pogačar, vantagem que aumentava, chegava praticamente aos 3 minutos, a 25 km do fim. Fábio Fellini tentava destacar-se, Pogačar também a não estar satisfeito com o ritmo imposto pelo Wout van Aert e a acelerar, a sair do grupo perseguidor. Formava-se aqui então um segundo grupo com Pogačar, Fellini e ainda um outro homem, o Wout van Aert, a ficar isolado, a pagar caro o esforço do dia de ontem. Vitória praticamente garantida para Mathieu van der Poel, 10 km do fim, 2 minutos e meio de vantagem, mas uma vantagem a diminuir. Atenção, a diminuir a vantagem de Mathieu van der Poel.
Estamos a 2 km do fim, menos de 1 minuto de vantagem. Mathieu Van Der Poel em plena quebra. E quem sairia vencedor? Pogacar, muito melhor. O que é que se terá passado com o Mathieu Van Der Poel? Não caiu. Não caiu, não teve problemas mecânicos. Terá sido falta de alimentação. Cadê que Pogacar a levantar um pouco o pé e a permitir a vitória então de Mathieu Van Der Poel, que estava estafado, não eram precisas palavras, não levantou os braços sequer. Mathieu Van Der Poel a vencer, mas não conseguir saborear esse triunfo. O Wout van Aert a chegar a cerca de meio minuto, quase 1 minuto, 50 segundos. Mathieu Van Der Poel, praticamente, vejam aqui o neerlandês a cair da bicicleta logo após o final. Uau! São imagens de sofrimento, mas imagens que mostram bem o quão violento é este desporto, é o ciclismo. Mathieu Van Der Poel, segundo triunfo nesta edição. Pogacar, líder. E a chuva a cair novamente aqui, com Pogacar então aumentar a liderança sobre o Wout van Aert e sobre todos os outros favoritos e candidatos à vitória final e ao pódio. Um top 10 fechado por Simon Yates a quase 7 minutos. Simon Yates a ser uma das desilusões deste dia. Ele que, recordemos, era o vencedor em título. E faço um convite agora a analisarmos em detalhe aquilo que foi o esforço de Mathieu Van Der Poel nestes últimos quilómetros. Neste gráfico podemos ver que foi uma queda abrupta. Ele que a sensivelmente 20 km do fim tinha mais de 3 minutos e meio e começou a decair quase de forma exponencial. Se olharmos à curva, a curva é quase reta, é quase à vertical. Se houvesse mais 1 quilómetro, provavelmente Mathieu Van Der Poel não conseguiria ver o seu esforço reconhecido com a vitória da etapa neste quarto dia. Um cumprimento aqui para o nosso amigo David Miguel Santos. Muito boa noite para ti também, David Miguel Santos, o cameraman da Saltar Trilhos, um dos nossos grandes apoios aqui para estas emissões do Linha de Meta. E boa noite também a todos aqueles que se estão a juntar a nós numa altura em que estamos com imagens com algum sol, aquilo que não tínhamos visto até então. Penúltimo dia de prova, na altura em que revemos estas imagens de Mathieu Van Der Poel em claro sofrimento, a chegar à linha de meta completamente vazio, a cair da bicicleta inclusivamente. Vejam. A sexta etapa era em terreno irregular, mas não se previa a etapa que vimos no dia anterior. Seriam então 179 km entre Castel Raimondo e Lido di Fermo. Teríamos então um primeiro circuito de uma volta e depois um circuito mais curto de 4 voltas. E tínhamos um dos portugueses em fuga, Nelson Oliveira, estava em fuga, juntamente aqui com Mats Smith de Israel, Jan Bachmans, Intermarché, Simone Velasco, da Gazprom Cusbel, repetentes, este trio é repetente. Então Nelson Oliveira, da Movistar, estar também com Brent Van Moor, Emil Slipax, da Trek Segafredo. Portanto, 6 fugitivos, 3 dos quais já tinham estado em fugas nos dias anteriores, e os restantes 3 a estarem na fuga pela primeira vez nesta 56ª edição. Era expectável que fossem anulados, mas não estava fácil. Este era um sexteto, não só experiente, mas também que rolava bem. Jan Bachmans
esteve no projeto da Trek, nos anos primordiais, Simone Velasco, já com muita experiência, Mads Smith, um talento dinamarquês a mostrar boas credenciais, Nelson Oliveira, palavras para quê? Ele aqui a encabeçar o grupo a 10 km do fim, numa altura em que o homem da Trek, Emil Lapins, ficava para trás. Stefan Kung estar a cerca de 2 minutos, a não conseguir fazer diferença, não conseguir sequer fazer a ponto para os fugitivos, a ser anulado. Mais ataques existiam aqui no pelotão, um pelotão descoordenado a permitir estes ataques, a não haver uma perseguição coordenada, coesa, e isso explicava esta vantagem de quase 2 minutos à entrada dos 10 km finais. Não tínhamos tido vitória de João Almeida ao segundo dia, teríamos então vitória de Nelson Oliveira, seria a primeira vitória desde a Cássio da Silva em 1985, há 36 anos, com português não vence aqui no terreno adriático. Seria a vitória de Nelson Oliveira. Nelson Oliveira aqui a abrir o sprint, com o homem de Israel a segui-lo. Nelson Oliveira ultrapassado, aqui inclusivamente bloqueado pelo homem da Lotto Soudal, por Brent Van Moor, e era então a vitória para Mads Smith da Israel a bater Brent Van Moor. Nem o sprint meio regular do homem da Lotto lhe valeu a vitória, mas caramba, um quinto lugar para Nelson Oliveira aqui no terreno adriático é sempre de assinalar, um dos melhores ciclistas portugueses da sua geração, uma geração de ouro, com o Rui Costa, com o André Cardoso, Amar Antunes, Ruben Guerreiro, já não ser bem da geração deles, mas também a ser um grande atleta, a quem nós mandamos um abraço, um amigo deste projeto, que nós também mandamos um abraço para ele, um abraço também para o seu irmão, Francisco Guerreiro, um trepador nato, que ainda vai dar que falar um destes dias. Mads Smith a vencer então, pelotão a chegar a cerca de 1 minuto, com o Tim Merlier a ser o homem escolhido pela Alpecin. Claramente Mathieu Van Der Poel já a reservar-se não só para o contrarrelógio do dia seguinte, mas principalmente para a Milan-San-Remo, que é um dos seus objetivos desta temporada. Último dia do terreno adriático, contrarrelógio individual aqui na região de San Benedetto del Tronto, 10 km e 100 metros, numa altura em que revemos ainda o sprint do dia anterior, que coroou, contemplou a primeira vitória de Mads Smith no escalão máximo do ciclismo internacional, pelo menos no que toca à estrada, escalão do World Tour. Vamos aqui a ver o perfil da última etapa, sétima e última etapa, contrarrelógio individual. Ali com um intermédio a meio do percurso, Michael Hepburn a estabelecer um tempo de referência. Stefan Kung, campeão europeu em título, era um dos favoritos a partir, e logo depois Filippo Ganna, campeão mundial e favoritíssimo à partida, recordando que ele tem conquistado tudo o que é contrarrelógio no início da temporada. Venceu o contrarrelógio da atual do BSES, venceu um contrarrelógio dos Emirados e, portanto, esperava-se que vencesse aqui também. Stefan Kung a não querer dar a vitória de barato a Filippo Ganna. Stefan Kung aqui a chegar com margem para bater o tempo de Alberto Bettiol, uma média de 54 km e 100 metros por hora. Um ótimo tempo, seria Filippo Ganna capaz de bater? Provavelmente sim. Uma altura que vemos aqui o relógio parou ali
e a darem o mesmo tempo a Filipe Gana. Portanto, Stefan Kung e Filipe Gana empatados seriam então as milésimas a decidir quem ficaria na frente. Seria então Stefan Kung, pelo que vemos aqui nas imagens. Benjamin Thomas da Française des Jeux também aqui com um ótimo tempo, a chegar aqui aos 100 metros finais com um bom tempo, mais 10 segundos que Stefan Kung, somar o terceiro tempo provisório, na altura em que iria partir Wout van Aert, segundo classificado, e um especialista do esforço individual seria ele capaz de bater estes dois titãs, Stefan Kung e Filipe Gana? Uma altura em que já estavam todos na estrada, Tadej Pogačar também já estava na estrada, líder à partida deste último dia. O Wout van Aert aqui na liderança da classificação por pontos. E a bater, por 6 segundos, Stefan Kung. Era provavelmente a vitória para o Wout van Aert, a segunda nesta edição. Stefan Kung a não querer acreditar. Liderou durante tanto tempo e no final, praticamente no final, a perder para o Wout van Aert. Faltava então chegar Pogačar. Ele também não vinha a fazer um mau tempo. Atenção, Pogačar a não servir para a vitória da etapa, mas a servir para o quarto lugar. E nada melhor do que um quarto lugar apenas atrás dos titãs do contra-relógio para selar a vitória final. Na geral classificativa, Wout van Aert então a vencer a última etapa, contra-relógio individual. Stefan Kung segundo, Gana terceiro, Pogačar quarto, Benjamin Thomas quinto, Bettiol sexto, João Almeida sétimo, a 24 segundos de Wout van Aert, Kasper Asgreen oitavo, Michael Hepburn um dos primeiros a partir, a fechar entre os 10 mais, nono, e Tobias Ludvigsen a fechar os 10 mais. Wout van Aert a subir a vitória na etapa. Mais uma garrafa de champanhe para o campeão nacional contra-relógio belga. Mas o dia era de Tadej Pogačar, depois de vencer o Tour dos Emirados, a vencer aqui também no Tirreno Adriático, com 1 minuto e 3 segundos de vantagem sobre Wout van Aert. Mikel Landa a conseguir manter-se no pódio, Bernal quarto, Mateu Fabro, uma bela surpresa, o homem da Bora Hansgrohe, que havia fechado em 29º na edição anterior, a fechar em quinto à frente de João Almeida, que fechou em sexto. Tim Wellens venceu a Etoile de Bessèges no início do ano, a fechar aqui em sétimo, já a 5 minutos. Romain Bardet a obter aqui o seu melhor resultado na prova. Ele tinha participado apenas uma vez, em 2018, quando fechou em 13º. E o top 10 com duas desilusões. Nibali venceu a prova em 2012 e em 2013 a fechar a 6 minutos e meio. É uma diferença considerável para Tadej Pogačar. E Simon Yates, o vencedor da edição anterior, a fechar a quase 8 minutos, o ciclista da Bike Exchange. Para ir ainda, que João Almeida fechou então em sexto. Nelson Oliveira fechou no lugar 68 e Ivo Oliveira fechou no lugar 106. Por pontos venceu o Wout van Aert. Na montanha, Pogačar somou também o título, assim como a camisola da Juventude, e por equipas a Astana a levar esse título, à semelhança daquilo que aconteceu no Paris-Nice. São então as despedidas. Foi uma emissão com o apoio da Saltar Trilhos, da Maneta Sport e da Texarage. Visitem o nosso site 2424.com, todas as notícias e rescaldos por lá. O tridente fica para Pogačar. Nós voltamos em breve. Fiquem bem, fiquem com o ciclismo 24x24.